Bem-vindos ao Que Ninguém Vê, um podcast do Grupo Vantagem onde vamos para além do óbvio. Aqui damos palco ao que está nos bastidores do sucesso, o esforço silencioso, os desafios menos falados, os erros, os bastidores, as rotinas e as decisões que nem sempre aparecem no feed ou nos troféus. Trazemos convidados de dentro e de fora do setor imobiliário porque acreditamos que as melhores ideias vêm muitas vezes de onde menos esperamos. Este é um espaço de conversa real, onde exploramos mentalidade, liderança, vendas, performance, fracasso e reinvenção. No fundo, falamos sobre o que ninguém vê, mas faz toda a diferença. Hoje, nas histórias de sucesso, vamos falar de pessoas que toda a gente conhece. Os números, os prémios, os resultados, mas existe uma parte que quase ninguém vê. As decisões difíceis, as dúvidas, os sacrifícios, os bastidores e a pessoa por trás do cargo. Este é o podcast do Que Ninguém Vê, um espaço onde vamos além da imagem pública para descobrir o que realmente está por trás de grandes percursos. Hoje recebemos um casal que lidera um maior grupo imobiliário da Europa, o Grupo Vantagem da Remax. São parceiros na vida e nos negócios, responsáveis por milhares de pessoas, decisões gigantes e uma trajetória absolutamente fora do comum. Mas hoje não vamos falar só de resultados, vamos falar de liderança, de pressão, de escolhas difíceis, de trabalhar em casal e de tudo aquilo que normalmente fica fora das entrevistas. Por isso, recebemos hoje, no Que Ninguém Vê, a Sofia e o Diogo Severino. Estão prontos? Sim. Boa. Então, bem-vindos, antes de mais nada, e obrigado por terem aceito o desafio de estarem aqui sem saber o que é que vai acontecer. Por isso, vou começar já de uma forma muito leve, mas em direito ao assunto vocês podem responder os dois ao mesmo tempo. São perguntas rápidas e a pergunta é, a primeira, quem é que manda? Os dois. Tu não Eu respondeste. acho que é a Sofia. Ok. Não, Quem é que é os mais dois. teimoso? A Sofia. É o Diogo. Mais competitivo? Acho que sou eu. É o Diogo. É o Diogo, muito bem. E mais impulsivo? É a Sofia. A Sofia é mais impulsiva? Sim. Ok. Quem é que demoraria mais tempo a reformar-se? O Diogo. Acho que sim. O Diogo. Confirmas? Sim. Olha, O Diogo não se reforma. não? Não. Ok. Isto está a começar bem, que vocês estão Não sei se não vou chegar à idade da reforma, se calhar. É sempre por isso. Ela diz que não reforma. com os nervos. Não sei. Sofia, começando pelas senhoras, este foi só para começar a abrir aqui um bocadinho o livro. Como é que começou a vossa história? Foi primeiro o amor ou o negócio? Foi primeiro o amor. Ok. E no início alguém acreditava dos dois que vocês iam chegar aqui? Não. Nem estava no nosso projeto de vida. No Não? início. Não. O início foi meio atribulado. Qual é que foi o momento em que vocês perceberam que isto deixou de ser um projeto pequeno, Diogo? Eu acho que, falando para mim, acho que nunca nem percebi que iria deixar de ser um projeto pequeno, nem percebi que ia ser um projeto maior. Eu acho que foi acontecendo e é verdade que em determinada altura se calhar apercebemos, mas sem grande plano, sem grande estratégia para que se fosse maior ou mais pequeno. Foi acontecendo, acho que foi por aí. Ainda te lembras qual é que foi o maior risco que vocês assumiram juntos? Sim, eu acho que foi o maior risco, provavelmente foi ali na crise de 2011, 2012. Penso que foi além do início, não é? Além do início, que é sempre um risco, mas o início foi um risco menos consciente. E depois diria que foi ali os anos 2011, 2012, 2013, por aí. Acho que foram anos de grandes riscos, mais conscientes, e acho que esse foi o momento de maior risco. Eu acho que foi logo no início. Foi? Foi. Em que parte? Nós tínhamos uma vida estável, nunca pensando em enverdar nesta área, e quando começamos, largamos praticamente tudo e começamos do zero. E acho que logo aí, menos conscientes, é verdade, como diz o Diogo, mas menos conscientes, mas assumimos logo um grande risco. Muito bem. Olha, e já que estás a falar sobre isso, houve alguma vez sentiste medo de falhar ou foi sempre confiança total de que as coisas iam correr bem? Senti sempre medo de falhar. Porquê? Como eu já te disse, nós tínhamos uma vida estável e do nada começamos este projeto e claro que há sempre medo de falhas.
Como é que começou esta história inicial? Há muita gente que não conhece, e já que estamos a falar de coisas que ninguém vê, hoje podes desvendar como é que começou o projeto da Vantagem em abril de 2007. Sim. Salvo erro, 9 de Abril. Como é que foi? Quer dizer, aí foi 9 de Abril, 2007 foi quando se oficializou, não é? Mas começou um bocadinho antes, se calhar para uns meses antes. Começou por acaso, quando acontece esta história há muita gente, começou por acaso, eu tinha outra atividade e nessa atividade acompanhava clientes e um desses clientes era uma pessoa que tinha uma Remax e que tem uma Remax ainda. E um dia ao visitá-lo para tratar do trabalho que fazia com ele na área da mediação de seguros, enfim, depois fomos almoçar e quando estávamos na hora do almoço estava presente também o responsável de expansão da Remax da altura e tentou vender-me a ideia que eu deveria ter e tinha perfil para ter uma Remax. E eu não fiz muito caso da conversa, mas ao longo do almoço ele foi bastante insistente e eu já estava um bocadinho farto daquela conversa e para tentar despachar ali o assunto, disse-lhe que eventualmente quando na minha zona de ação, que era ali a zona de Alenquer Carregado, quando houvesse essa oportunidade que depois nós falaríamos. Entendi eu que isso não queria acontecer porque a pessoa que tinha uma Remax naquela zona era um dos maiores comerciantes da altura e com uma situação aparentemente financeiramente muito estável, e eu pensei que isso nunca ia acontecer e foi uma maneira... Pensei que empurraste com a barriga e... Pensei que isso pronto, era uma boa desculpa para ele não me chatear mais com o assunto, porque tinha outra vida e tinha a minha vida focada noutro caminho. E pronto, a verdade é que um ano após essa nossa conversa, a loja que existia no Carregado fechou. E tu já não te lembravas e eu já da não conversa? lembrava do tema e por acaso, por coincidência, ia a passar junto a essa loja e reparei que estavam a tirar o Reclame Luminoso. E para aí 5 minutos depois a pessoa da expansão da Remax Portugal ligou-me a dizer que se eu me lembrava da conversa que tínhamos tido há um ano atrás, vai acontecer. E eu tinha o número dele gravado no telemóvel e lembrei-me naquele momento dessa conversa, sim, mas nem fiz muito, nem estava muito para aí virado. E a conversa começou aí enfim, e ele depois foi um pouco insistente e eu acabei por analisar o projeto enfim, e venderam uma ideia que isto era um negócio que bastava comprar uma franquia e que depois as pessoas que iam para lá trabalhar eram independentes e que enfim, era só fazer ali o investimento. E eu pareceu-me bem, eu tinha a minha vida no outro lado, noutra atividade e enfim, fazia ali o investimento. Não é que tivesse muita capacidade para o fazer, mas pronto, fazia ali o investimento, as pessoas trabalhavam e eu continuava na minha vida. Enfim, enganei-me profundamente, mas começou assim, sem grande preparação, sem grande estratégia, sem grande visão. Como é que viste este início, Sofia? Para já, com algum engano daquilo que é realmente este negócio, porque nós, se calhar, 2 anos antes desta situação que o Diogo está aqui a contar, já tínhamos andado a ver uma outra franquia, porque nós gostávamos muito de casas e gostamos. E nós achávamos que este negócio tinha a ver com casas e não, este negócio tem a ver com pessoas. Mas na realidade eu achava que ia ser um projeto engraçado porque gostava muito de casas e achávamos que íamos vender casas e na realidade não foi, nem é. Nunca chegaste a vender nenhuma casa desde que o projeto começou? Que eu me lembro, não. Ajudei a vender algumas, ajudei a angariar algumas, mas nunca, enfim, diretamente nunca vendi nenhuma, não é? A primeira casa que o Grupo Vantagem vendeu fui eu que fiz a angariação, fui eu que fiz a venda, mas foi acompanhado de um consultor, por isso não diretamente não fiz, ao nível pessoal não o fiz, mas porque também não é suposto fazer, não é? Não é suposto fazer, mas é como a Sofia diz, nós
Eu quando há pouco disse que em 2012, 11, 12, 13 foi os momentos de maior risco, porque eu realmente não tinha a mínima consciência do que era este negócio. Não fazia, achava eu que sabia, mas enfim, andei ali uns tempos iludido, porque não tinha a mínima consciência do que é que era suposto se fazer. E quando enfim, quando começamos, fui aprendendo dia após dia que realmente não era nada de casas, era tudo de pessoas e nada de casas, não é? Olha, Sofia, vocês trabalham juntos há muito tempo, por isso a pergunta, porque há muitas pessoas que acreditam na mesma coisa que eu, trabalhar juntos aproxima-vos ou acham que também vos desgasta? Tem momentos que aproxima, mas tem outros que desgastem muito. Já sabia que a resposta devia ser essa. Já tiveram alguma discussão forte por causa de temas de trabalho? Eu acho que tivemos para aí 1002. 2000, eu diria que 2000. Já tiveram? Já, Sim. já. Como é que conseguem lidar com isso no dia-a-dia? Até porque vocês têm uma relação forte e têm filhos e, enfim, quem nos acompanha sabe destas coisas todas. Como é que vocês conseguem lidar com isso e superar esses desafios? Como é que resolvem? Nós discutimos e depois a seguir Então, ficamos temos zangados? que ficar bem. Ok, como é que resolvem isso? Eu acho que é com respeito. O respeito na nossa vida é o mais importante, porque se respeitarmos as decisões um do outro, tudo flui com muito mais naturalidade e mais normalidade. Eu acho que as principais, enfim, há sempre discussões entre as pessoas que trabalham, não é? Quer sejam um casal ou não. Há sempre discussões, há sempre pontos de vista diferentes. Eu acho que há pouco fizeste uma pergunta que tem a ver com formas de ser e de estar. Eu acho que as maiores discussões que nós tivemos, ou as maiores incompatibilidades, vamos chamar assim, teve a ver durante algum tempo com formas de ver este negócio, não é? Ou seja, a Sofia sempre foi uma pessoa muito mais conservadora e muito mais ponderada, e eu sempre fui, se calhar, Mais aventureiro. E foi este conciliar destas duas maneiras de ser que provavelmente tivemos as nossas maiores distâncias, diria eu, ou, enfim, que depois acabam por levar a alguns momentos de maior frição ou de maior discussão, chamamos assim. Mas eu acho que teve mais a ver com isso do que propriamente com o dia-a-dia do trabalho, não é? Porque, enfim, até porque eu comecei mais sozinho durante cerca de um ano. Quando a Sofia veio trabalhar para a empresa, enfim, ficou logo com a responsabilidade de uma área completamente distinta, vamos chamar assim, e nunca houve uma grande incompatibilidade nas tarefas, diria eu. Houve mais nas decisões, Claro, basicamente. Sim, é mais nisso. Sim. Mas nas decisões de expansão, na evolução que a empresa foi tendo, eu acho que foi mais por aí do que propriamente no dia-a-dia das estratégias ou das formas de fazer. Já uma vez pensaram, e agora vou perguntar à Sofia, alguma vez pensaram em, tipo, bora, mas é trabalhar separados porque juntos estamos mais vezes zangados do que... Ui, as cotas. Tentei vender as cotas tanta vez, mas ele não as comprou. E tu também não compras as dele, seguramente, por Pois. isso... Acho que não. Acho que nunca Não, pensamos mas a sério mesmo não. Acho que Ok. isso nunca foi tema de ponderação sequer, mas acho que isso nunca foi, até porque acho que uma tarefa depende da outra e estão as duas muito ligadas E ao longo da vida têm conseguido aprender a separar o que é uma coisa e o que é outra. E a não é? respeitar. Isso. O principal aqui é o respeito. Muito bem. Acho que isso nunca foi tema. Então, prontos para o primeiro desafio? Vamos? Prontos? Ok. Então, o desafio chama-se Sem Filtro, ok? E eu vou fazer perguntas a um sobre o outro. Então não, Ok. então acaba já aqui. Qual é o maior... Vou começar por ti. Na tua opinião, qual é que é o maior defeito profissional que tem o Diogo? É loucura. Ok. Isso é Acho doença, que não confere. é defeito. Qual é o maior talento do Diogo?
Qual é o maior talento? Uhum. Tem tantos. Dá um, aquele que tu achas que é incrível. Empreendedor. Muito bem. Algo que o público não imagina sobre ele. Que ele conhece de fora, que não imagina que ele tem. Medo. Muito bem. Quem é que é mais difícil de convencer? Tu ou ele? Eu vou dizer que é ele. É? Mas mais ou menos. É 50-50? Eu acho que sim. Ok. Vamos lá ver o que é que ele responde agora sobre ti. Qual é que é o maior, o maior defeito da Sofia? O profissional. Eu diria que resistência. Resistência? Ok. O maior talento que a Sofia tem? A inteligência. Olha, espetacular. Isto já vai dar almoço. Alguém vai pagar o almoço a alguém. Não, eu já lhe paguei antes Já? de ir. Algo que o público não imagina sobre ela. A parte humana. Como assim? Às vezes ela demonstra assim, uma espontaneidade e às vezes uma frontalidade que as pessoas acham que ela é uma pessoa pouco humana. Mas não é? Mas não é. Ah, ok. Boa. Olha. Quem é que é mais difícil de convencer? Tu ou ela? Eu. Olha, então, estão os dois de acordo, por isso a coisa não correu. Aqui não correu muito mal. Vamos voltar a falar um bocadinho mais a sério. O que é que isto podem responder os dois, até porque isto é uma conversa. Liderar o maior grupo imobiliário da Europa, que peso é que isto tem nas vossas vidas, nas vossas cabeças, nas pessoas que vocês lideram? Vocês pensam nisto no dia a dia, não pensam? Pensamos. Sim, eu penso todos os dias, não é? Pensamos, isto é liderar este grupo é um ato de muita responsabilidade da nossa parte. Temos muita gente que depende das decisões que nós podemos tomar bem ou mal tomadas. Certo, mas e no dia a dia o que é que tem de peso real naquilo que é a tua vida? O que é que tu pensas sobre isso? Se tens algum momento em que vocês os dois falem sobre o tema, se partilham coisas sobre isso? Partilhamos. Ok. Sim, partilhamos, até porque o grande desafio de liderar enfim, tantas pessoas ou ter esta responsabilidade provoca às vezes as pessoas não percebem isto, mas provoca um receio permanente, não é? Porque vou voltar um bocadinho atrás. Quando nós tínhamos uma loja, 2 lojas, 3 lojas, a verdade, tínhamos responsabilidades, mas enfim, se houvesse um momento em que nós quiséssemos desistir, não é? Era mais fácil. Hoje não é assim tão fácil por várias razões. Porque estão muitas pessoas dependendo de nós, porque as responsabilidades são muito grandes, e aquilo que eu acho que é mais difícil de liderar este grupo tem a ver com o facto de ter algum receio de não conseguir que as pessoas entendam também essa responsabilidade, porque ninguém lidera este grupo sozinho, não é? Ou seja, este grupo já tem muitas lideranças intermédias e essas lideranças intermédias têm que entender essa responsabilidade também. E quando tu estás a liderar de forma direta, passas a mensagem boa ou má, mas sabes o que é que está a acontecer no momento. E a partir de determinada altura, com a dimensão que as coisas foram atingindo, hoje não tens uma liderança direta sobre as pessoas. E é preciso aprender também, ou tentar todos os dias, reinventar-se no sentido de que essa liderança consiga chegar, eu diria que a todas as pessoas, nas diversas funções que elas têm dentro da empresa. Já tiveram que tomar alguma decisão impopular? Sim. Algumas decisões impopulares. Diria que aquelas que são mais impopulares têm a ver com o facto de muitas vezes as pessoas que estão connosco há mais anos não entendem que as decisões não podem ser pessoais e têm que ser profissionais. Não é? E as pessoas não entendem isso. Não é? Ou seja, há pessoas que trabalham connosco ou que trabalharam connosco que ainda vivem esta empresa há 15 anos atrás, 10 anos atrás, e não perceberam que ela cresceu e que hoje, como disse há pouco, tem que se liderar a empresa de outra maneira, tem que
tomar decisões diferentes, e essas decisões impopulares é às vezes ter que colocar outro tipo de pessoas a fazer outro tipo de funções, porque há pessoas que não acompanharam a evolução da empresa, ou porque não quiseram, ou porque não perceberam, ou porque se distraíram. E as decisões impopulares têm mais a ver com as pessoas, não é? Ou seja, tens que fazer ou tomar atitudes ou tomar decisões que se calhar há 15 anos atrás não precisavas de as tomar e hoje tens que as tomar. Tens saudades dessa altura ou não? Temos muitas. Eu tenho muitas. De quê? Trabalhar mais com o coração. Hoje temos que ser mais racionais, como o Diogo diz. Certo, mas hoje são 1000 e muitos consultores. Há 10 anos atrás eram 200. Era mais fácil chegar até todos. Isso. E hoje não. Sim. Eu tenho muitas saudades desse tempo. Aliás, eu diria que era aquilo que eu gostava realmente de fazer, era quando sabia o nome de todas as pessoas, sabia a vida de todas as pessoas, sabia como é que sabia, achava eu que sabia, como é que as podia ajudar, como é que podia falar com elas de modo a que elas entendessem o que era melhor para elas e também para a empresa. E hoje isso não é possível, essa é aquilo que sinto mais saudades e que sinto. Porque hoje mais... a vida obriga-vos a estarem um bocadinho mais distantes daquilo que é a operacionalidade do negócio, certo? Sim. Não havia podcasts, não havia estas coisas, não é? E estávamos permanentemente perto das pessoas e ao lado das pessoas, e eu acho que isso é aquilo que eu sinto mais falta, e que enfim, que o crescimento também veio É um dos retirar. preços a pagar. É o preço a pagar, sim. Okay. E acham que as pessoas, estavas a falar daquelas pessoas que estão cá há mais anos, achas que essas pessoas, ou pelo menos algumas, também sentem falta disso ou não? Claro que sim. Se eu sinto falta, elas Sempre. também há de sentir, não é? Penso eu que sentem. Sentem e queixam-se. E queixam-se. Sim, mas é normal. Acho que como é que é? Quem não sente não é filho de boa gente. Mas ainda assim vocês conseguem, e nós estamos a falar de duas empresas, independentemente de estarem aqui duas pessoas, são sócios das duas, a maior empresa europeia de mediação imobiliária e a maior empresa de gestão de crédito ligada à Max Finance. Eu não estou a dizer nenhum disparate, bem, não? Não. Por isso, ainda assim vocês conseguem promover momentos em que as pessoas conseguem estar todas juntas. Sim, conseguimos promover, mas não ou seja, Para ter 1200 pessoas todas juntas, nós não conseguimos chegar e falar com todas as pessoas. É humanamente impossível. Vocês sentem que eu ia fazer esta pergunta por causa disso, que é, quando vocês vão para esses eventos, vocês sentem que as pessoas querem, tipo, apanhar-vos e absorver-vos e Querem tirar a uma vossa fotografia atenção. convosco e a vossa atenção, vá por assim dizer? sim, percebe-se isso. E nós também queremos que isso aconteça, não é? Mas, enfim, não é possível que se consiga chegar a toda a gente, até porque há pessoas que são mais próximas, ou pelo tempo que cá estão, ou pela a sua forma de ser e de estar, e há outras que são menos, sei lá, menos próximas, ou são pessoas mais introvertidas e que não se dão também tanto a conhecer. Sei lá, um evento de 2 dias, não é possível que isso aconteça para toda a gente. Sei lá, vamos fazer quando fazemos a nossa viagem anual, que temos uma semana para estar com pessoas, também não é... Também não estão todas, não é? Já não vai ser possível. Já não vai... Já vão 280 pessoas. Sim, já não é possível também estar tão próximo das pessoas, ou seja, esses momentos em que a proximidade era mais forte, é diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. Se calhar as próprias pessoas hoje também estão diferentes. Nós provavelmente também, ou quase, enfim, ao fim de 19 anos, também já estamos diferentes. Claro, graças a Deus. A forma de liderar hoje é diferente do que era há 19 anos atrás. É diferente, não é? As pessoas há 19 anos atrás as pessoas eram muito mais abertas, hoje são muito mais reservadas do que eram, não é? Ou seja, dá-te um exemplo, há, sei lá, 18 anos, 19 anos atrás, tinhas uma conversa com um consultor ou com uma coordenadora e percebias pelo olhar dela que ela estava com algum problema, e as pessoas facilmente se abriam, se desabafavam contigo, diziam-te qual era o problema que tinhas para tentar ajudar. Diria que hoje as pessoas estão
reservadas na sua privacidade, quando digo privacidade da sua vida pessoal, e muitas vezes está aqui a solução para grandes mudanças, tem a ver com a vida pessoal e não com o profissional. Ou seja, eu acredito que neste negócio, como já temos vindo a falar, que é um negócio de pessoas, primeiro tens que resolver os bloqueios pessoais para depois poderes alavancar os sucessos profissionais. E se as pessoas não tiverem com quem desabafar um bocadinho, contar o seu problema, tentar que alguém os ajude a desbloquear esse problema, depois também a nível profissional é muito mais difícil das coisas fluírem. Sim, essa distância vem daquilo que vocês tiveram que fazer, estavam vocês a dizer há bocado, que é criar lideranças intermédias para fazer com que a proximidade não se perdesse, não é? Ainda assim, e agora vou perguntar à Sofia primeiro, porque tu estás com mais tempo, isto é como os debates políticos, tu estás com mais tempo do que ela, por isso... As senhoras primeiro. O que é que distingue um líder normal de um líder excepcional? Eu acho que a parte emocional. Sentir. Ou seja, qualquer decisão que tu tomes, tens que também sentir com o coração, tens que sentir a influência que vais ter sobre as outras pessoas, não podes ser só racional e fazer contas e vamos tomar aquela decisão porque é mais rentável para a empresa. Não, nós temos que pensar que uma decisão que vamos tomar pode influenciar quer emocionalmente, quer racionalmente. E eu penso que juntar as duas coisas faz um líder excepcional. Ok. Imagina que eu te estava a pedir esse conselho, que é, olha, tenho acompanhado, acho que tens feito um trabalho excepcional enquanto líder da Maxi Finance. Que conselho é que me davas se eu quisesse seguir as mesmas pisadas para conseguir ser um bom líder ou um líder excepcional naquilo que eu quisesse fazer? Primeiro olhas para as pessoas e depois olhas para os números. Os números são uma consequência daquilo que tu fazes com as pessoas. Muito bem. Doutor Posso Diogo, falar quer agora? acrescentar? Eu acho que o que faz um líder excepcional, eu tenho esta ideia, não sei se é correta. Eu acho que, como em tudo na vida, as pessoas têm talentos, não é? E há pessoas que, por muito que façam, nunca vão deixar de ser só um líder e nunca vão ser um líder excepcional. Porque um líder excepcional tem que conjugar duas coisas, que é a parte que faz diariamente, ou das suas tarefas, mais técnicas ou mais humanas, e depois tem que acrescentar aqui uma parte que é inconsciente, que tem a ver com que tu não sabes porque que és assim, tem a ver com as tuas características pessoais, não é? Há pessoas que querem ser líderes, mas não gostam de pessoas. Pois, aí não dá, como dizia a Sofia. Como dizia a Sofia, concordo com ela plenamente. Os números são sempre uma consequência das pessoas, pelo menos quando se trabalha numa área destas, não é? E há pessoas que não entendem isso, não sei se porque não querem entender ou porque não têm essa capacidade de entender. E para seres um líder excepcional, tu tens que, pelo menos nesta área, tu tens que entender as pessoas e tens que gostar de pessoas, não é? Porque os números são sempre uma consequência daquilo que as pessoas Mas, então qual é que é o ingrediente secreto que tu estavas a dizer? É perceber as pessoas. É perceber as pessoas. É tu veres um bocadinho mais à frente, às vezes, do que as próprias pessoas. Ou seja, tu tens que às vezes entender o que elas estão a passar e tens que perceber como é que as vais ajudar a ultrapassar isso, mesmo que elas... Há pessoas que têm problemas nem elas sabem quais é que são. Sim, sim. E é importante que tu consigas desbloquear isso. Ou seja, dou sempre este exemplo: tens duas pessoas, a forma de falares com essas duas pessoas tem que ser diferente, a forma de motivar essas pessoas tem que ser diferente. E isto não há tabelas de Excel que resolvam isto. Não é? Porque a tabela de Excel vai sempre dar que são duas pessoas e aquilo, no final, se somares as coisas, dá sempre igual. E não é verdade, porque as pessoas Como é que se ultrapassa imagina, quem está a ouvir isto pode dizer assim, está bem, isso é muito lindo, mas como é que se ultrapassa a pressão dos números? Porque um líder excepcional é aquele que vê, como estavas a dizer e bem,
para lá daquilo que são os números, porque os números são consequência do trabalho com as pessoas. Eu acho que é sempre, se a pessoa pensar que primeiro estão as pessoas e depois é que tem os números são uma consequência, os números aparecem. Claro que há decisões que são tomadas e existem bitolas que se têm que colocar, mas primeiro estão as pessoas. E as pessoas é que fazem os números. Sim, e que na prática são todas diferentes e que têm que ser todas levadas de forma diferente. Porque têm culturas diferentes, nasceram com educações diferentes, têm ambições diferentes, têm objetivos diferentes, têm comportamentos diferentes, têm famílias diferentes, têm vidas pessoais diferentes. E é isso que tens mais saudades? É de conseguir estar no meio desse caldo? Eu tenho mais saudades porque isso era um desafio, era uma descoberta diária, não é? Ou seja, era uma descoberta diária tu conseguires, sei lá, imaginares uma pessoa que trabalhava contigo e que toda a gente dizia que não tinha capacidade para fazer aquilo e tu transformares essa pessoa que achava que não dava, que até ela achava que não dava e conseguires pô-la a ter resultados e a sentir-se feliz com aquilo que fazia, não é? Porque, mais uma vez, antes de teres os resultados, essa pessoa tem que perceber o que é que está a fazer, para onde vai, os bloqueios que possa os ter, bloqueios que está, e ajudar essas pessoas a ultrapassar estes bloqueios e a verdade é que também nem todos se consegue, não é? E depois também vê-los crescer economicamente. Sim. Eu acho que eu tenho uma imagem de um consultor que uma vez me veio mostrar um carro novo que comprou. Eu acho que aquilo para mim, fiquei tão feliz ou mais do que se tivesse sido eu a comprar um carro. Aquela sensação, lembro-me mais daquela história do que propriamente de eu ter ido comprar um carro novo. Das tuas próprias conquistas. Exatamente. Isso são histórias de vida que para quem tem essa capacidade e esse gosto, são aquilo que mais marca, são ver pessoas que chegaram ao pé de nós numa determinada situação e uns anos depois, um ano ou dois depois, 3, não só, depende das pessoas, vê-las numa situação completamente distinta a nível familiar, a nível pessoal e a nível profissional, ver o crescimento dessas pessoas, algumas ver também a gratidão que elas depois têm para contigo por via disso, outras não, outras têm que saber gerir as ingratidões também, que são muitas mesmo, porque há pessoas que te veem sempre como alguém que usufrui do trabalho deles, não é? Ou seja, e não conseguem valorizar aquilo que tu, direto ou indiretamente, acrescentaste. Mas isto, como mais uma vez digo, há pessoas que são diferentes, umas valorizam, outras não valorizam, mas a grande satisfação era e é, agora de forma um bocadinho diferente, veres essa alegria das pessoas, ver as pessoas acreditarem em si próprias quando muitas vezes não acreditavam, e acho que isso é aquilo que eu sinto mais saudades, mais uma vez, e aquilo que me dá mais motivação, e também às vezes mais desilusão, não é? Mas isso faz parte, eu acho que isso é a característica inata deste negócio, seja de um ou do outro, é haver uma altura em que as pessoas acabam por... Mas valia disto é tu conseguires teres mais momentos destes positivos do que os outros, dos outros, não é? O balanço é perceberes se há mais pessoas que estão felizes contigo, em detrimento das outras que enfim, de uma maneira ou de outra, ou por uma forma ou de outra, não estão felizes contigo. Olha, vocês são das pessoas mais bem-sucedidas nesta área. Isso é inequívoco, toda a gente sabe. O que é que nenhum dos dois abdicaria pelo sucesso? Olha, dos meus princípios, ok, não abdicava de maneira nenhuma.
Sim, eu diria que dos meus princípios, daquilo que eu continuo a achar que este negócio de pessoas... A Sofia é sempre mais assertiva, responde Ela- com ela uma responde frase. Uma primeiro. palavrinha Responde com uma frase. e depois o que eu fiz o Sim, resto. sim. Ela, bem. ela tira-me as ideias, não é? Ela tira-me as Vocês ideias. estudaram juntos, não foi? Sim, Sim. sim, sim. E... Porque há coisas que a malta não sabe, mas Nós que não eu já sei. estudamos juntos, andamos na escola juntos. Isso é Isso. diferente. E estudamos juntos. Eu Então, ensinava. nos testes, a Sofia fazia... Imagina um teste de desenvolvimento. A Sofia fazia a primeira frase e tu depois desenvolvias o resto. Não sei. Às vezes era. Fazemos os testes separados. Mas... Sim, mas agora voltando à parte séria, enfim, agora as pessoas já não sei ficam a qual é que saber. era- já Não, sei qual é que eles era o- davam- Quais é nos testes e eu do que é ajudava que tu no nunca abdicarias pelo sucesso profissional? Até hoje aquilo que eu nunca abdiquei foi como disse a Sofia, dos nossos princípios e que são, acho que quando se trabalha com pessoas, os princípios da honestidade têm que ser inegociáveis. Infelizmente esta nossa área de negócio hoje tem estas dificuldades de se achar que tudo é permitido e que tudo é correto, e eu continuo a achar que não. Ou seja, nós temos que ser muito honestos com os nossos clientes, O que é à são nossa volta, sim. com os nossos consultores, e com os nossos proprietários, com os nossos compradores, porque eu continuo a acreditar que isto é um negócio de carreira. E se tu não cometeres erros propositados, não é? Erros todos nós cometemos, mas se não cometeres erros propositados e principalmente erros de honestidade, tu vais ter pessoas contigo, quer sejam elas clientes ou colaboradores, por mais tempo. Não é? Ok. Como é que é a vossa vida fora do trabalho? Então, Alguma vez param, não param? Já conseguem ter uma vida mais sossegada? paramos, fazemos férias, Claro, como os outros, como as outras certo? pessoas. Sim. E a Conseguem nossa chegar a vida- casa e hoje já não falamos mais sobre crédito, não falamos mais sobre Sim, a nova sim, loja sim. que vamos abrir. Sim. Ou... Raramente falamos de trabalho Ok. em casa. Conseguem, hoje já conseguem, mas houve uma altura em que seguramente isso era Sim, tema. até fazíamos mapas os dois. Pronto. Como é que hoje vocês conseguem separar uma coisa da outra? Eu acho que hoje é consequência do dia a dia, quer dizer, não surgem assim tantos temas de trabalho à noite. Estamos com a família, estamos com os nossos filhos e não, quer dizer, às vezes vamos os dois no carro e falamos de trabalho, Certo, percebo. mas no dia a dia não. Ok. Eu não concordo assim tanto com isso. Não? Não. Lá estás tu. Pronto, é a minha opinião. Eu Se acho calhar eu não ligo à conversa. eu acho que Fica a falar sozinho. pode não Pois ser, deve ser. pode não ser no facto de falarmos sobre os temas, mas quando tu perguntas o desligar, eu falo por mim, não desligo. Não desligo. Mas fala sozinho. Posso não me expressar, mas permanentemente é um É o peso da é o responsabilidade, peso digo eu. que está dentro e pensar sempre o que é que vamos fazer amanhã, como é que vamos começar o novo mês, como é que vamos começar o novo ano, que decisões é que vamos tomar. Há sempre, ou seja, às vezes durante o dia não há tempo para pensar muito sobre isso, e por isso, quando eu digo que não desligamos, ou pelo menos falo por mim, e acredito que a Sofia também não, de forma, se calhar no subconsciente dela, mas Não falamos. Aquilo que eu quis dizer é nós não partilhamos tanto, não estamos Sim. sempre a falar de trabalho. não estamos sempre a falar de trabalho, Não. não é? Até porque, enfim, às vezes, quando eu digo que não desligar, é estar realmente a pensar em Novas soluções. novos caminhos, hoje em dia as coisas são muito rápidas, não é? As coisas são muito rápidas, as novas formas de fazer o negócio, de comunicar o negócio estão muito rápidas e é preciso estar permanentemente, ao contrário do que era há uns anos, em que tu definias uma estratégia e ela durava mais tempo do que dura hoje, porque o mercado, o negócio, as pessoas... Tudo. O Covid trouxe uma rapidez absurda. Uma rapidez, exatamente, de mudanças, de comportamentos, enfim, de forma de comunicar, de forma de estar.
Então, o que é que valorizam hoje mais, agora falando da vossa vida familiar, que quando começaram não conseguiam valorizar? A estabilidade. Hum. A estabilidade. A vossa estabilidade, Sim. ok? Sim, eu acho que, no meu caso pessoal, acho que hoje consigo valorizar mais o tempo com a família do que quando começamos, não é? Ou seja, se calhar também tem a ver com a idade pessoal, e conseguir dar valor a outras coisas, sei lá. Eu hoje dou valor a ir de férias, quando comecei não dava valor nenhum a ir de férias. Nós, quando começamos, queríamos era fazer Claro. fazer mais. E Para não parávamos. garantir que Sim. aquele medo, aquela cagança que vocês tinham ao início de que as coisas podiam correr mal, era bem pior do que é agora, imagino eu. Sim, trabalhávamos ao sábado e Sim. ao domingo ainda continuávamos a falar do assunto. E agora permitem-se, e bem, fazer com que isso seja diferente, com essa questão toda de estar com a família e de Sim. aproveitar a Sim, questão essa de, parte, sim. de conseguir estar fora mesmo com as coisas a acontecer. Sim, eu acho que isso não teve só a ver com a parte empresarial, tem a ver com a parte pessoal, ou seja, a tua maturidade vai-te trazendo também Sim. outro tipo de princípios e de prioridades que há 19 anos não eram de prioridade. A prioridade era resolveres e construires sustentabilidade e alguma qualidade de vida para a nossa família, enfim, que hoje, se calhar, a qualidade de vida que a gente entende, ou que eu entendo, é uma qualidade de vida diferente daquela que era há 19 anos, não é? Certo. Então, falando de maturidade, já passaram 19 anos desde que este projeto começou. 19, vai fazer 20 Sim. para o ano, sim, isso. Sofia, o que é que tu, hoje, 19 anos depois, dirias à Sofia, imagina que ias começar o projeto, dirias à Sofia, de há 19 anos, que poderia fazer diferença para as coisas correrem ainda melhor? Pensa antes de agir. Pensa antes de agir? Era o conselho que davas à Sofia de há 19 anos? Sim. Ok, e tu? O que é que dirias ao Diogo de há 19 anos? Além de não bebas Coca-Cola. Não comeces. Não comeces? Porquê? Eu acho que se tivesse a consciência... Isto não estava no guião e eu nem sequer estava à espera que respondesses isso. Mas Mas sim, eu vou responder, porque é aquilo que eu penso. É para ser claramente. há 19 anos, se eu soubesse todos os riscos que corremos durante este percurso, eu não tinha começado. Se soubesses, mas se soubesses que corriam bem, Pois, se soubesse que correu bem, teria começado, não é? Mas não diria muitas coisas diferentes. Não diria muitas coisas diferentes. Não sei, acho que fizemos, acho que no meu caso fiz as coisas, bem, com certeza com um erro ou outro, mas não me lembro assim de nada que me arrependa de ter feito, não é? Não. então, e ao longo destes 19 anos, Sofia, qual é que foi, 19 anos, se tiveres um ou dois, seja lá o que for, o momento em que tu te sentiste realmente realizada com aquelas, sei lá, aquelas borboletas nos estômagos e bolas, pá, isto foi mesmo fixe, valeu mesmo a pena ter Já começado tive este vários projeto. momentos desses. Escolhe lá um ou dois. Chegar ao final do ano e concretizar os objetivos a que me proponho. Uhum. A história que contei há pouco de ver a realização pessoal das pessoas. Ok, Acho que isso para mim paga tudo. ok, boa. E foi uma vez uma cliente que nós resolvemos um problema que ela tinha e que ela, quando fez a escritura, chorou muito e agarrou-se a mim. Acho que naquele dia senti que realmente estava a fazer algo na vida das pessoas. Fazia diferença. Sim. Ok. E tu? E tal, eu não sinto isso. Sim, sinto. Estava a ver. Eu diria que ao longo destes 19 anos tive um ano que foi um ano de grande preenchimento de realizações, não é? Foi o ano de 2010, foi um ano em que mais vi os nossos consultores a crescer, as coisas fluíam de uma maneira muito, muito positiva, se calhar foi o ano também em que conseguimos atingir alguns objetivos que eu nunca imaginava conseguir. Foi um ano Foi a primeira em que... porta que se abriu, não é? Sim, sim, acho que foi um ano em que conseguimos ganhar ali alguma estabilidade,
diria que foi um ano de grandes, que eu recordo com alguma nostalgia, porque foi um ano em que parece que tudo corria bem, não é? A verdade é que depois do ano a seguir foi o contrário, mas aquele ano foi realmente um ano fantástico, sim, que deu para concretizar alguns objetivos pessoais e também alguns objetivos profissionais, particularmente com o crescimento de uma grande parte da nossa equipa, pessoas que... E muitos deles na cá estão. E muitos deles ainda cá estão, sim. Sim, sim. Muitos deles ainda cá estão. Qual é o próximo nível? Não há limite. Sim, mas explica lá isso melhor. Não há limite é o quê? As coisas acontecem. Certo, mas falam sobre isso, qual é que é o próximo nível para o grupo de vantagem, vamos acrescentar isto, vamos fazer aquilo, vamos criar um gabinete de análise de inteligência artificial, não sei, estou a perguntar só, porque quem está a ouvir deve querer ouvir tipo, o que é que estes tipos vão fazer a seguir. Não sei se fica a falar primeiro. Podes falar. Posso falar agora? Eu acho que tem um bocado a ver com isso que estavas a falar, João. Não, eu acho que no meu objetivo tem a ver com a consolidação da própria empresa, porque nós de forma, se calhar, pouco preparada, crescemos muito nestes últimos anos. E há aqui, dentro da própria estrutura da empresa, muitas áreas que temos que consolidar e que temos que profissionalizar e temos que... porque de repente nós tínhamos para quem lá está fora, uma imobiliária e agora temos dentro desta imobiliária muitas áreas de negócio. Nós temos áreas como, imagina, um departamento de marketing que queremos que ele seja muito mais assertivo, um departamento financeiro que queremos que ele seja mais assertivo, uma série de áreas em que eu acredito que se nós prepararmos, tivermos melhores ferramentas, tivermos melhores dinâmicas, que vamos quase de forma ou por consequência disso também crescer. Eu não tenho assim grandes, ou seja, ao longo destes 9 anos as coisas foram acontecendo. Não há, dizia a Sofia, sim. Houve uma altura que nós definimos um plano de expansão, fizemos uma coisa assim um bocadinho mais organizada. Ficou ao meio, porque depois surgiu outras coisas e eu acho que é esta falta de preparação que também, em algumas coisas, não é? No crescimento, digamos assim, que está a beleza também das situações, não é? Ou seja, coisas imprevistas que nos acontecem e que depois tu ou agarras ou não agarras, ou vais ou não vais, e essa não te consigo responder assim nada de muito concreto para o futuro, se bem que a digitalização da empresa e da comunicação da empresa e das ferramentas da empresa principalmente para os consultores, não é? Para os consultores eu diria que é quase uma obrigatoriedade, não é? Mais do que uma ambição, é uma obrigatoriedade, porque senão ficas para trás, não é? Senão ficas esta coisa de hoje sermos o grupo da Europa que mais visibilidade tem ou que mais resultados tem, a verdade de hoje não é a da amanhã e tens que continuar a evoluir, porque senão vais ser ultrapassado, porque há muito boa gente no mercado, muita gente com grandes ideias e grande capacidade de trabalho que vai te ultrapassar. Claro. Não é? Um dia que isto tudo acabe, porque vai acabar, não é? Independentemente de ser com 90 anos ou com 95, a Sofia vai se reformar um bocadinho antes. Como é que vocês gostariam de ser lembrados, Sofia? Olha, como boas pessoas, principalmente. Visionários, mas boas pessoas. Sim, acho que também era isso que eu ambiciono, é que as pessoas se lembrem de nós como alguém que manteve os seus princípios e os seus valores, e que principalmente que andou cá para crescer, mas que sem prejudicar ninguém. Acho que isso é o mais
mais importante no final dessa caminhada, que nunca sabemos quando é que ela termina, mas acho que é isso. Não Essa sei. é a parte gira da vida, não é? É Sim. a parte que dá o sal e a pimenta à vida, é que nós nunca sabemos quanto tempo é que dura, não é? Por Sim. isso, é um bocadinho por aí. Não vale a pena pensarmos muito quanto tempo é que vai durar. Sim, mas a pergunta era essa, que é qual é o legado que vocês queriam deixar? Já responderam. Imaginem que, entretanto, agora entrava aqui pela porta um casal, que com 23, que idade é que tu tinhas? 27. 27. Com 27 anos estava a começar um projeto imobiliário parecido e que vos tinha como exemplo e que queria um dia ser igual à Sofia e ao Diogo. Qual é que era o conselho mais sincero que vocês podiam dar a essas pessoas, para um de cada vez, para essas pessoas poderem um dia poder ser parecidos convosco? Primeiro, tenho que acreditar neles próprios. Ok. E depois, é como no âmbito do que eu tenho vindo a falar na nossa conversa, que isto é um negócio de pessoas. Não se desviem das pessoas, é Não se isso? desviem das pessoas. Ok. Olha, o primeiro conselho que eu daria a essas pessoas era que... Não vão. Não. Se quisessem muito ir, eu acho que para qualquer empresa, e já que são um casal, acho que a primeira coisa que eu lhes dizia era que conseguissem manter essa estabilidade pessoal, ou neste caso familiar ou de casal, porque é determinante. Ou seja, eu acho que é determinante que quando tu tens uma família e tens O negócio lá dentro. E o negócio lá dentro, sim. e o negócio lá dentro, que não te deslumbres e que te lembres sempre quem é que te ajudou a fazer essa caminhada, não é? E por isso acho que a estabilidade familiar é determinante. Teres ali o teu porto de abrigo, porque se quiseres fazer uma caminhada... Para ganhar o almoço. Se quiseres fazer uma caminhada Longa. tens que ter essa capacidade de manter os pés bem assentes na terra a nível pessoal e familiar. Bem, e o segundo conselho é que pensem que têm que trabalhar muito. Têm que trabalhar muito. Porque há pessoas que às vezes acham que é só abrir uma empresa e que não é preciso trabalhar. E que a empresa é que vai trabalhar para ti, mas é ao contrário, és tu que vais ter que trabalhar para ela. No início, no meio... E no fim? Quer dizer, no fim ainda não chegamos ao fim, mas... E quando for no fim, eu acredito que também. Podes trabalhar de maneira diferente, mas tens de trabalhar e tens que viver a empresa como se fosse tua sempre, não é? Mesmo que um dia ela seja cotada em bolsa, não é? Estás a ver? Há bocado não falámos sobre isso, mas já te passa pela cabeça. Um Não dia, sei. final, Um dia. quando é que isto acontecer, pode não é? ir? Pode ser. Pode acontecer, não é? Já aconteceram coisas Já piores. aconteceram coisas a outras empresas, esta pode um dia acontecer. Sim. Sino já temos. Sino já temos, não? Exatamente. Vários sinos. Por isso, eu diria que estes dois conselhos, neste caso concreto, se forem um casal, saberem se respeitar enquanto casal e depois saberem que têm que trabalhar para a empresa e nunca a empresa que vai trabalhar para eles. Então, malta, estamos quase no fim. Já passaram 50 e muitos minutos desta conversa. A parte final do desafio eu vou começar uma frase e vocês terminam, está bem? Vou fazer um de cada vez. Vou começar, deixa-me lá ver. Vou começar com a Sofia. Sofia, sucesso é? Não sei. Corta. Já vou a ti outra vez. Vá. Então, liderança é? Pessoas. Casamento é? Amor. Dinheiro é? Conquistas. Falhar é? Mau. Eu não devia rir. Felicidade é? Concretizar objetivos. Sucesso é? Ela está a pedir ajuda do público. Sucesso é? Verdade. Boa, estás a ver? É que acabou bem. Sucesso é verdade. Bom, malta, obrigado por terem vindo. Foi, de facto, uma conversa incrível que vocês nem perceberam, mas já passou quase uma hora. Vou-me só despedir das pessoas, entretanto já falamos.
Esta foi a conversa com a Sofia e com o Diogo Severino. Esperamos que tenhas tirado daqui algumas ideias, provocações e até algumas respostas para perguntas que ainda nem sabias que tinhas. No fundo, é isto que procuramos aqui. Olhar para o que ninguém vê, mas que faz toda a diferença. Obrigado por estares desse lado. Se gostaste, partilha, comenta, envia a alguém que goste de ouvir isto. Voltamos em breve com mais uma conversa real, quando tem algo para dizer. Até lá, fiquem por aí. Tchau, tchau.